Roberto Salles, o banqueiro mais arrogante do país, apontou para o cofre de titânio inviolável. "Dou 100 milhões a quem abrir essa porta agora!" gritou, rindo ao ver Davi, o filho da servente, se aproximar. "Saia daqui, moleque, vai sujar meu banco!" O saguão silenciou. O que Roberto não sabia era que Davi não via apenas metal. Ele sentia os segredos das engrenagens. Quando o menino tocou o aço frio e o primeiro clique ecoou, o sorriso do milionário morreu instantaneamente. Ninguém estava preparado para o que havia lá dentro. Era exatamente às 10 da manhã, quando o ar-condicionado do Banco Central parecia congelar até os ossos de quem não vestia terno de linho egípcio. O saguão principal, um colosso de mármore branco e colunas douradas, cheirava a café expresso caro e notas novas, um perfume que Davi, de apenas 12 anos, raramente sentia. Ele estava de joelhos, não em oração, mas esfregando uma mancha de café no chão polido. Suas mãos pequenas, calejadas e vermelhas pelo contato com a água sanitária, moviam o pano com pressa. Ao lado dele, sua mãe, Dona Maria, tremia. Não de frio, mas de medo. "Mais rápido, moleque!" A voz trovejou acima deles. Era Roberto Salles, o dono do império. O homem cuja assinatura valia mais que o bairro inteiro onde Davi morava. Salles olhou para baixo com o desprezo de quem encontra um inseto no prato de jantar. Ele chutou levemente o balde de água suja, fazendo o líquido cinza respingar no tênis de Davi. Um calçado que já tinha visto dias melhores, com a sola descolada na frente, parecendo uma boca faminta pedindo socorro. "Desculpe, Dr. Roberto, desculpe. Ele veio me ajudar porque estou com dor nas costas hoje", murmurou Maria, baixando a cabeça humilhada. "Não te pago para trazer creche para o trabalho, Maria. Se esse chão não brilhar em 5 minutos, você e seu ajudante voltam para a favela antes do almoço." Davi sentiu o sangue ferver. Ele apertou o pano úmido com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Queria gritar, queria defender a mãe, mas sabia que o aluguel atrasado dependia daquele silêncio. Engoliu o orgulho, sentindo o gosto amargo da impotência descer pela garganta. Foi quando as luzes do saguão piscaram e o foco mudou. No centro do salão repousava a besta. Era assim que chamavam o novo cofre de titânio negro, uma monstruosidade tecnológica trazida da Alemanha que Salles jurava ser impenetrável. Havia dezenas de repórteres, câmeras de TV e investidores ricos cercando o objeto. Era o dia do grande desafio. Salles subiu num pequeno palco improvisado, ajeitando a gravata de seda que custava mais que 1 ano de salário de Maria. Ele sorriu para as câmeras, aquele sorriso de tubarão que Davi via nos outdoors. "Senhoras e senhores", Salles abriu os braços. "Vocês veem aqui o futuro da segurança bancária. Este cofre possui 7 camadas de criptografia mecânica e digital. Nem Deus entra aqui sem a senha." Risos educados ecoaram pelo salão. "Para provar minha confiança." Salles fez uma pausa dramática, adorando a atenção. "Eu coloquei lá dentro um cheque ao portador no valor de 100 milhões de reais. Um suspiro coletivo varreu a multidão. 100 milhões, dinheiro suficiente para mudar a vida de qualquer um ali e de suas próximas 10 gerações. "E eu lanço o desafio agora", gritou Salles rindo. "Se alguém conseguir abrir essa porta nos próximos 30 minutos, o dinheiro é seu." Houve um burburinho. Alguns engenheiros convidados se aproximaram, digitaram códigos, usaram estetoscópios, tentaram forçar a maçaneta biométrica. Nada. A besta permanecia imóvel, fria, zombando de todos. 10 minutos se passaram. 20. O sorriso de Salles aumentava a cada fracasso. Ele adorava ver os outros falharem. Isso o fazia sentir-se maior. "Ninguém?" Salles zombou, olhando para o relógio de ouro. "Eu imaginei. Vocês são amadores. Pobreza não é só falta de dinheiro, é falta de capacidade.
Aquela frase foi a gota d'água. Não foi uma decisão racional, foi visceral. Davi largou o pano de chão. O som do tecido molhado batendo no mármore foi abafado, mas para ele soou como um tiro de largada. Ele se levantou, suas calças eram curtas demais para suas pernas compridas, revelando canelas finas e marcadas por picadas de mosquito. Sua camiseta de propaganda política desbotada contrastava violentamente com os ternos escuros ao redor. Ele caminhou em direção ao cofre. "Davi, não!" sussurrou sua mãe, desesperada, tentando segurar seu braço. "Volta aqui, menino! Vão nos expulsar!" Davi soltou-se suavemente. "Confia em mim, mãe." A multidão abriu caminho, não por respeito, mas por choque. Quem era aquele menino sujo invadindo o palco? O cheiro de água sanitária que emanava dele fez uma senhora de casaco de pele torcer o nariz e recuar 2 passos. Salles viu o menino se aproximar e soltou uma gargalhada que ecoou pelo saguão. "Olhem só! O filho da faxineira quer tentar a sorte!" Salles apontou, convidando todos ao escárnio. "O que vai fazer, garoto? Limpar a fechadura até ela abrir de pena?" A plateia riu, risadas cruéis, afiadas como facas. Davi sentiu o rosto queimar, mas não parou. Ele estava em uma missão. Havia algo naquele cofre. Um som, um zumbido elétrico quase imperceptível que para os ouvidos da maioria era inexistente. Mas para Davi, que passava as noites em claro consertando rádios velhos e relógios quebrados que encontrava no lixo para vender e comprar pão, aquele som era uma linguagem. Ele parou diante da porta maciça de titânio. Ela era fria, imponente e parecia pulsar. "Sai daí, moleque, vai sujar meu banco!" gritou Salles, perdendo a paciência. Ele fez um sinal para os seguranças. "Tirem esse lixo daqui." 2 guardas armados, brutamontes, com o dobro do tamanho de Davi, começaram a avançar. O tempo parecia ter desacelerado. Davi sabia que tinha segundos. Ele não olhou para o painel digital. Ele não olhou para a maçaneta. Ele fechou os olhos. "Espere!" gritou um dos investidores, um homem idoso, com um olhar curioso. "Deixe o garoto. O senhor disse qualquer um, não disse?" Salles bufou, cruzando os braços. "Tudo bem, deixem ele passar vergonha. Vai ser divertido ver a esperança morrer nos olhos de um pobre. Dá um bom marketing." Os seguranças pararam, sorrindo com escárnio. Davi ignorou tudo. O mundo ao redor desapareceu. Só existia ele e a máquina. Ele encostou a orelha esquerda na frieza do metal. Fechou os olhos com força, bloqueando a visão dos ternos caros e dos olhares de julgamento. Clique. Ele ouviu, lá no fundo, uma engrenagem minúscula desalinhada por milímetros. Salles olhou para o relógio. "Você tem 1 minuto, garoto. Depois disso, sua mãe está demitida." A ameaça pairou no ar pesada como chumbo. A demissão da mãe significava fome, significava despejo. O coração de Davi batia tão forte que ele temia que o som atrapalhasse sua audição apurada. Ele estendeu a mão trêmula. Seus dedos finos e sujos de poeira tocaram o dial giratório analógico que servia de backup para o sistema digital. Ninguém usava aquilo. Diziam que era decorativo, mas Davi sentia a vibração. Ele girou para a direita. Trrr-chic. Girou para a esquerda, rápido, depois devagar. "O que ele está fazendo?" sussurrou alguém na plateia. Brincando de detetive", respondeu outro rindo. Salles revirou os olhos. "Acabou o tempo. Seguranças, peguem ele e a mãe e joguem os baldes na rua também." Os seguranças avançaram novamente. A mão pesada de um deles tocou o ombro magro de Davi. "Acabou a brincadeira, pivete." "Não!" gritou Davi, girando o dial com um movimento brusco e final para a direita, parando no número exato que sua audição indicava. 47. Houve um estalo. Não foi um estalo comum. Foi um som metálico, profundo e ressonante, como um trovão preso dentro de uma caverna. O som reverberou pelo saguão, calando as risadas instantaneamente.
As luzes de LED vermelhas no painel do cofre piscaram uma vez, 2 vezes, e ficaram verdes. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Salles congelou, com a boca meio aberta, a zombaria morrendo em seus lábios. Os seguranças recuaram instintivamente, como se o cofre fosse explodir. Davi abriu os olhos e soltou o ar que nem sabia que estava prendendo. Ele olhou para a maçaneta colossal. Com as 2 mãos, fazendo uma força descomunal para seu corpo franzino, ele girou a alavanca. As trancas de aço, grossas como braços humanos, recolheram-se com um silvo hidráulico. Tss, clank! A porta de 2 toneladas começou a se mover, lentamente, majestosamente. Impossível! Sussurrou o engenheiro-chefe alemão, que estava no canto da sala, pálido como um fantasma. Ninguém consegue quebrar a sequência mecânica de ouvido. É matematicamente impossível. Mas lá estava, a porta aberta. O interior do cofre estava escuro, mas a luz do saguão invadiu o espaço, iluminando pilhas de dinheiro, barras de ouro e, em um pedestal central, o cheque simbólico de 100 milhões. Davi não olhou para o dinheiro. Ele se virou lentamente para Roberto Salles. O menino, que minutos antes era invisível, agora parecia gigante. A sujeira em suas roupas não importava mais. A mancha de café no chão fora esquecida. Salles estava vermelho, uma veia pulsando perigosamente em sua testa. Ele não estava apenas surpreso, estava aterrorizado. Não porque o cofre abriu, mas porque sua autoridade acabara de ser estilhaçada por um garoto que ele considerava lixo. Você... Salles gaguejou, a voz falhando pela primeira vez em anos. Você roubou a senha. Alguém te contou. É um golpe. Ele desceu do palco, marchando em direção a Davi, o dedo em riste. A agressividade voltou, agora misturada com pânico. Ele precisava desacreditar o menino. Precisava destruir aquela vitória antes que ela se tornasse real. «Prendam esse moleque!» gritou Salles. «Ele fraudou o sistema, é um criminosozinho treinado, chamem a polícia!» A injustiça da acusação atingiu a multidão como um soco. Davi recuou, assustado com a fúria do homem. A mãe de Davi, Dona Maria, correu e se colocou na frente do filho, abrindo os braços como um escudo humano. «Ele não fez nada! Ele só fez o que o senhor pediu!» Ela gritou com lágrimas nos olhos, a voz embargada pelo medo, mas firme no amor de mãe. «Sai da frente, sua ignorante!» Salles empurrou Maria. Ela cambaleou e caiu no chão duro. O tempo parou de novo. Davi olhou para a mãe caída. Viu a humilhação nos olhos dela. Viu os anos de costas dobradas, de mãos calejadas, de silêncios forçados para que ele pudesse comer. Algo quebrou dentro dele. Ou talvez algo tenha finalmente se consertado. Ele não sentiu medo, sentiu uma clareza fria e absoluta. Davi deu um passo à frente, ficando cara a cara com o milionário. Ele era meio metro mais baixo, mas naquele momento parecia olhar Salles de cima. «Eu não roubei senha nenhuma», disse Davi. Sua voz não tremia. Era calma, de uma maturidade assustadora para uma criança de 12 anos. «O senhor disse que a máquina era perfeita, mas ela não é». Ele apontou para o interior do cofre, para as engrenagens expostas na porta aberta. A terceira trava tem um atraso de 0,4 segundos. A quinta engrenagem está raspando porque falta óleo. E o sistema digital... Davi fez uma pausa, olhando nos olhos de Salles. O sistema digital tem um padrão rítmico. Ele canta a senha se você souber ouvir. Os engenheiros se entreolharam, chocados. O menino estava descrevendo falhas técnicas que eles levaram meses para tentar ocultar. «Como você sabe disso?» perguntou o engenheiro alemão, aproximando-se fascinado, ignorando a raiva de Salles. «Quem ensinou isso a você?» Davi olhou para suas próprias mãos sujas. «Ninguém me ensinou. As máquinas falam comigo. Elas me contam onde dói». Um silêncio reverente tomou conta do lugar. «As máquinas falam comigo». Era o tipo de frase que poderia soar como loucura,
Mas diante da prova irrefutável da porta aberta, soava como um superpoder. Salles, vendo que estava perdendo o controle da narrativa, tentou sua última cartada, a mais suja de todas. "Isso é truque de circo!" ele berrou desesperado. "Você não vai levar um centavo! Esse desafio era para profissionais, não para mendigos! O contrato exige maioridade legal! Você não é nada!" Ele arrancou o cheque gigante do pedestal e o rasgou em pedaços na frente de todos, jogando os papéis picados sobre a cabeça de Davi como se fosse confete. "Acabou o show! Todos para fora!" Salles virou as costas, ofegante. "E levem essa mulher e esse moleque para a delegacia por invasão de propriedade." A crueldade foi tão extrema que a multidão engasgou. A injustiça era palpável, tinha gosto de bile. Dona Maria chorava no chão, recolhendo os pedaços de papel, tentando consertar o inconsertável. Mas Davi não se moveu. Ele não chorou. Ele apenas observou Salles se afastar. E então ele disse algo que fez o sangue de todos gelar. "O senhor pode rasgar o cheque, Dr. Roberto, mas não pode rasgar o que está escondido atrás do fundo falso daquele cofre." Roberto Salles parou. Ele parou tão bruscamente que quase caiu. Seus ombros ficaram rígidos. Ele girou nos calcanhares, o rosto drenado de toda a cor, branco como cera. "O que você disse?" Salles sussurrou, a voz sumindo. Davi sustentou o olhar. "Quando eu abri a porta, eu ouvi outra coisa." Davi apontou para o fundo escuro do cofre, onde pilhas de dinheiro pareciam esconder uma parede estranha. "Há um segundo mecanismo lá no fundo, um mecanismo que bate diferente, como um relógio ou uma bomba, e ele está contando o tempo." A revelação caiu como uma bigorna. Ninguém sabia de fundo falso nenhum. Os engenheiros pareciam confusos, mas a expressão de terror puro no rosto de Roberto Salles confirmava tudo. O menino pobre, o filho da faxineira, não tinha apenas aberto um cofre. Ele tinha acabado de abrir a caixa de Pandora da vida de Roberto Salles. "Quem é você, garoto?" Salles perguntou, agora com um medo genuíno, primal. Davi deu um passo à frente, ajudou sua mãe a se levantar com uma dignidade que fez os seguranças baixarem as cabeças envergonhados e respondeu: "Eu sou aquele que ouve o que o senhor tenta esconder." E naquele momento, enquanto as sirenes da polícia, que alguém havia chamado, mas não para prender Davi, começavam a uivar ao longe, todos perceberam que o jogo tinha virado. O menino não sairia dali rico naquele dia. Mas Roberto Salles, talvez, não saísse dali livre. Davi olhou para o fundo do cofre novamente. Ele sabia o que estava lá. E o mundo estava prestes a descobrir que o banqueiro mais rico do país guardava um segredo muito mais sujo do que o chão que sua mãe limpava. O som das sirenes aumentou. Salles olhou para a saída, depois para o cofre, encurralado. Davi sorriu. Um sorriso triste de quem sabe demais. Tic-tac, Dr. Roberto. O som das sirenes invadiu o saguão do banco como um enxame de vespas furiosas. Luzes azuis e vermelhas giravam lá fora, refletindo no mármore polido e no rosto pálido de Roberto Salles. O banqueiro estava encurralado entre o cofre aberto e a multidão que, minutos antes, o aplaudia, mas agora o olhava com uma mistura de horror e curiosidade mórbida. "Prendam eles!" gritou Salles assim que o comandante da polícia entrou pelas portas giratórias. Ele apontou o dedo trêmulo para Davi e Dona Maria. "Invasão, danos ao patrimônio e tentativa de furto qualificado." 2 policiais avançaram, as mãos nos coldres. A cena era grotesca. Homens armados marchando contra uma faxineira que soluçava no chão e um menino de 12 anos que vestia roupas 2 números maiores que seu corpo. "Ninguém toca neles!" A voz não veio da multidão. Veio de trás de Salles. Era Hans Müller, o engenheiro-chefe alemão que havia projetado a besta. Ele caminhou até Davi, ignorando completamente o patrão bilionário. Hans era um homem gigante, de quase 2 metros,
mas se ajoelhou no chão sujo, ficando na altura dos olhos do menino. Doutor Roberto, o senhor é um tolo, disse Hans, sem olhar para trás, seu sotaque carregado cortando o ar. O que aconteceu aqui não foi um truque, foi um milagre da física. E eu preciso entender como. Hans olhou profundamente nos olhos de Davi. O menino estava pálido, suando frio. Suas mãos tremiam, não de medo, mas como se estivesse sentindo dor. Davi levou as mãos aos ouvidos, apertando-os. Está muito alto, sussurrou Davi, fechando os olhos com força. O barulho, as luzes, o coração dele. Hans franziu a testa. O coração de quem, Kleiner? Pequeno. O dele. Davi apontou para Salles, sem abrir os olhos. Está batendo descompassado, válvula mitral com defeito, tum-tatá, tum-tatá. Parece um relógio quebrado. Salles levou a mão ao peito instintivamente. Ele tinha uma arritmia cardíaca que mantinha em segredo absoluto dos acionistas. Como aquele moleque de favela sabia disso? Besteira! Salles tentou recuperar a postura. Ele está inventando. Policiais, levem esse lixo daqui. Mas o comandante da polícia levantou a mão, pedindo silêncio. A curiosidade era maior que a ordem. Uma repórter famosa, Laura Guedes, que transmitia tudo ao vivo, furou o bloqueio de segurança e aproximou o microfone de Hans e Davi. A câmera focou no rosto sujo do menino. O Brasil inteiro estava assistindo. Hans tirou do bolso um relógio de bolso antigo, uma relíquia suíça complexa que parara de funcionar há anos. Nenhum relojoeiro na Europa conseguira consertá-lo. Se você ouve o que diz que ouve... Hans colocou o relógio na mão calejada de Davi. Diga-me por que este relógio não funciona. Davi nem precisou encostar o objeto no ouvido. Apenas segurou o metal frio. Sua respiração, antes ofegante, acalmou-se. Era como se, ao tocar em máquinas quebradas, ele encontrasse a paz que o mundo humano lhe negava. Não é a mola principal, disse Davi, a voz baixa, rouca. É um grão de areia. Areia? Hans arqueou a sobrancelha. Um grão de sílica microscópico, travado entre a segunda e a terceira engrenagem do escape. Ele arranha o metal a cada 2 segundos. Se o senhor bater levemente no canto inferior esquerdo, a 30 graus... Davi não terminou a frase. Ele deu um peteleco seco, cirúrgico, na lateral do relógio. Tic, 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 tic. O som rítmico e perfeito do relógio voltando à vida ecoou pelo microfone da repórter. Hans Müller, um dos maiores engenheiros do mundo, deixou o queixo cair. Ele olhou para Davi não mais como um menino pobre, mas como se estivesse diante de uma divindade. Mein Gott, meu Deus, sussurrou Hans. Isso é impossível. A audição humana não capta essa frequência. Quem é você, garoto? De onde você veio? A câmera de TV deu um zoom nos olhos de Davi. Eram olhos tristes, olhos velhos num rosto de criança. Foi Dona Maria quem respondeu, levantando-se do chão. Ela limpou as lágrimas com a manga do uniforme cinza. A vergonha havia desaparecido, substituída por uma dor antiga, uma ferida que nunca cicatrizou. Ele não nasceu assim, doutor, disse Maria, a voz trêmula ganhando força. Ele era uma criança normal. Brincava, corria, ria alto, até aquele dia, o dia do escuro. Um silêncio pesado caiu sobre o saguão. Roberto Salles, que estava prestes a gritar novamente, sentiu um calafrio. Algo na frase "o dia do escuro" fez seu estômago revirar. "Do que a senhora está falando?" perguntou a repórter Laura, sentindo o cheiro de uma história que derrubaria governos. Maria colocou a mão no ombro do filho. Davi estremeceu com o toque, hipersensível. "Faz 5 anos", começou Maria. "Nós morávamos no interior de Minas. Meu marido, o pai do Davi, trabalhava na manutenção de uma mineradora. Davi tinha 7 anos e adorava ir levar a marmita para o pai. Salles começou a recuar em direção ao elevador privativo. Ele sabia para onde aquilo estava indo. Ele precisava sair dali.
Mas os policiais, agora fascinados pela história, bloquearam a passagem sem perceber. Houve um estrondo, continuou Maria, olhando fixamente para Salles. Disseram que foi um acidente natural, mas meu marido sempre dizia que as vigas estavam podres, que os donos economizavam na segurança para lucrar mais. A multidão prendeu a respiração. A narrativa de rico versus pobre estava se transformando em algo muito mais sombrio. Vítima versus algoz. A mina desabou, disse Maria. A dor em sua voz era palpável, fazendo com que várias pessoas na plateia levassem as mãos à boca. Meu marido, ele morreu na hora. Mas Davi ficou preso. Hans olhou para o menino com horror. Preso? Por quanto tempo? 3 dias, disse Davi. Foi a primeira vez que ele falou diretamente sobre si mesmo. Sua voz era desprovida de emoção, como se estivesse descrevendo a vida de outra pessoa. 3 dias no escuro total, debaixo de toneladas de pedra e ferro, sem água, sem comida, sem luz. Davi levantou a cabeça. Pela primeira vez, ele encarou a câmera, encarou o Brasil. Quando você fica no escuro tanto tempo e sabe que vai morrer, seus olhos param de procurar luz, explicou Davi, e seus ouvidos começam a procurar vida. Ele deu um passo em direção ao cofre aberto, onde o mecanismo ainda estalava. Eu ouvia as pedras estalando antes de caírem. Eu ouvia os ratos correndo a quilômetros. Eu ouvia a água gotejando 3 andares acima. Eu precisava ouvir, porque se eu me movesse na hora errada, eu seria esmagado. O som virou meus olhos. O som virou meu mapa. A revelação atingiu a todos como um choque elétrico. O talento mágico de Davi não era um dom divino. Era uma cicatriz, uma adaptação brutal de sobrevivência. Ele havia se tornado um radar humano porque a alternativa era a morte. Quando os bombeiros me tiraram de lá, continuou Davi, o mundo era barulhento demais. O bater de asas de uma borboleta parecia um trovão. A voz da minha mãe parecia um grito. Os médicos disseram que era trauma. Disseram que eu era autista, esquisito, problemático. Ele olhou para Salles, que agora estava suando profusamente. Mas eu só aprendi a ouvir a verdade. E as máquinas não mentem. As pessoas mentem. Os relatórios de segurança mentem. Mas o metal estalando sob pressão, ele sempre diz a verdade. A repórter Laura virou-se lentamente para Roberto Salles. O microfone agora era uma arma apontada para a cabeça do banqueiro. Doutor Roberto, disse ela com um tom de acusação gelada, a mineradora onde ocorreu esse acidente era da Salles Global, não era? A mina do Córrego Fundo? Salles tentou falar, mas sua voz falhou. Ele afrouxou a gravata. Eu não tenho nada a ver com as operações diárias. Isso foi uma fatalidade. A justiça já arquivou porque o senhor comprou o laudo, gritou Maria, a fúria de uma mãe explodindo. O senhor nos deu R$ 500 de indenização. R$ 500 pela vida do meu marido e pela infância do meu filho. Disse que se reclamássemos, seus advogados tirariam nossa casa. A indignação varreu o saguão. As pessoas começaram a vaiar. Os investidores ricos que antes riam com Salles, agora se afastavam dele como se ele tivesse uma doença contagiosa. O contraste era brutal. A mulher humilde com uniforme de faxina acusando o homem mais poderoso do país de destruir sua família por lucro. Davi tocou o braço da mãe para acalmá-la. Não precisa gritar, mãe. Ele sabe. Davi olhou para o cofre aberto. E a prova está ali. Ele caminhou de volta para a besta. O interior escuro parecia uma boca aberta. O senhor disse que havia 100 milhões aqui, disse Davi. Mas o eco lá no fundo, o som daquele fundo falso, não é papel. Papel abafa o som. O que tem lá atrás é duro. É plástico rígido e metal. São HDs externos e pastas de arquivo compactas. Salles avançou desesperado. Não toque aí! É propriedade privada.
Mas Hans Müller bloqueou o caminho do banqueiro com seu corpo maciço. O engenheiro alemão estava com o rosto vermelho de raiva. O menino abriu o cofre, Roberto. Pelas regras do seu desafio estúpido, o conteúdo agora é acessível. Hans virou-se para Davi. Mostre, garoto, mostre o que ele esconde. Davi entrou no cofre. Ele era pequeno o suficiente para passar entre as pilhas de dinheiro sem tocar nelas. Ele foi até o fundo, onde a parede de aço parecia sólida. Ele encostou o ouvido. Clic-clac. Ele pressionou 2 rebites decorativos simultaneamente. Um painel secreto se abriu com um suspiro pneumático. Não havia ouro. Havia uma pilha de documentos pretos com a etiqueta Confidencial, Mina Córrego Fundo, e vários discos rígidos. Davi pegou uma das pastas. Ele não sabia ler os termos técnicos de engenharia, mas sabia ler as datas. 12 de maio de 2020, leu Davi, 2 dias antes do acidente. Ele entregou a pasta para Hans. O engenheiro abriu, leu a primeira página e seus olhos se arregalaram. Suas mãos tremeram. Meu Deus! Murmurou Hans, o choque transparecendo na voz. Aqui diz que as vigas de sustentação estavam com 80% de chance de colapso crítico. E tem uma assinatura autorizando a continuação dos trabalhos para não perder a meta trimestral. Hans levantou a pasta para que todos vissem. A assinatura é sua, Roberto. O saguão explodiu em caos. Flashes de câmeras disparavam como relâmpagos. Repórteres gritavam perguntas. A polícia, que viera prender o menino, agora cercava Roberto Salles. Davi saiu do cofre. Ele parecia exausto. O esforço de usar seu dom, somado ao estresse emocional e ao barulho ensurdecedor da multidão, estava cobrando seu preço. Ele cambaleou. Dona Maria correu e o amparou antes que ele caísse. Acabou, meu filho. Acabou. Ela chorava, abraçando-o. Mas Davi olhou para a multidão. Ele viu os olhares. Não havia mais escárnio, não havia mais desprezo. Havia lágrimas nos olhos das recepcionistas. Havia respeito nos olhos dos seguranças. Havia uma admiração profunda, quase religiosa, nos olhos de Hans e dos outros engenheiros. Eles não viam mais um filho da faxineira. Eles viam um sobrevivente, um menino que transformou a sua maior dor em uma chave capaz de derrubar gigantes. Salles estava sendo algemado. O grande banqueiro intocável, derrubado por um grão de areia e um ouvido absoluto. Enquanto era levado, ele olhou para Davi uma última vez. Não havia raiva em seu olhar, apenas o medo vazio de quem sabe que perdeu tudo. Davi não sentiu prazer na vingança, ele apenas sentiu alívio. O barulho do coração descompassado de Salles estava se afastando. Hans se aproximou de Davi e Maria. Vocês não precisam mais limpar chão nenhum, disse o alemão com a voz embargada. Eu não sei o que vai acontecer com esse dinheiro, mas eu prometo, eu vou garantir que o mundo saiba quem é Davi Siqueira. E eu vou garantir que você tenha o melhor tratamento para seus ouvidos que o dinheiro pode comprar. Davi encostou a cabeça no peito da mãe. Ele ouvia o coração dela. Tum, 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 tum. Estava rápido, mas era um ritmo de felicidade. Mãe, sussurrou ele. Oi, meu amor. O cofre não tinha só documentos ruins. O que mais tinha lá? Davi olhou para o fundo falso, onde uma pequena caixa de veludo azul estava esquecida num canto, ignorada por todos que olhavam para os documentos do escândalo. Tem algo lá que brilha diferente. Tem o som de esperança. A repórter Laura captou o sussurro. A câmera girou para o cofre novamente. O que mais poderia haver ali? O escândalo estava revelado, o vilão preso, mas a história de Davi estava apenas começando. Ele havia aberto a porta, mas o que ele encontraria nos escombros de sua própria história? Enquanto Salles saía arrastado, gritando com seus advogados, Davi fechou os olhos. O silêncio dentro dele finalmente começava a encontrar espaço. Mas ele sabia,
com aquela intuição terrível que o salvou na mina, que a batalha real não era contra Salles. Era contra o passado que aqueles documentos traziam de volta. E lá fora, longe das câmeras, um carro preto observava tudo. Alguém muito mais perigoso que Roberto Salles tinha acabado de descobrir que existia um menino capaz de ouvir segredos trancados a 7 chaves. O saguão do banco esvaziou-se lentamente, mas o ar ainda vibrava com a eletricidade do caos. Roberto Salles já tinha sido levado, arrastado como um saco de lixo caro para a viatura. Mas para Davi, o barulho não tinha acabado. Pelo contrário, sem a adrenalina do desafio, seus filtros mentais caíram. O zumbido das câmeras de segurança parecia um enxame de abelhas dentro do seu crânio. O bater dos saltos dos policiais no mármore soava como marteladas. Ele levou as mãos às orelhas, curvando-se. Davi, filho? A voz de Dona Maria estava cheia de pânico, mas para ele soava distorcida, amplificada. Hans Müller percebeu. O gigante alemão agiu rápido. Ele tirou o paletó grosso de lã e o jogou suavemente sobre a cabeça e os ombros de Davi, criando uma tenda escura e abafada. Respire, Kleiner. O mundo grita demais às vezes. A voz de Hans, abafada pelo tecido, era grave e calmante. Dentro daquela pequena escuridão improvisada, Davi encontrou um pouco de paz. O cheiro de tabaco caro e colônia do engenheiro invadiu suas narinas, substituindo o cheiro de suor e medo. Mas suas mãos ainda seguravam algo. A caixa de veludo azul. Ele a trouxera do cofre. Ninguém o impediu. No meio da confusão com os documentos da mina, a pequena caixa fora esquecida pelos policiais. Vamos sair daqui, disse Hans para Maria. Tem um carro blindado lá fora. A imprensa vai devorar vocês se saírem pela frente. Eles foram guiados por uma saída lateral. O banco de couro do carro de Hans era macio, um luxo que Davi nunca imaginara tocar. O isolamento acústico do veículo era perfeito. O silêncio finalmente reinou. Davi baixou o paletó. Ele olhou para a caixa em seu colo. Você sabe o que é isso, não sabe? Perguntou Hans, olhando pelo retrovisor, enquanto o motorista arrancava suavemente. Davi assentiu. Ele não precisava abrir para saber. Ele encostou o ouvido na tampa aveludada. Tic, rrr, tic. Havia um mecanismo de corda lá dentro, um mecanismo que ele conhecia. A memória o atingiu como um soco físico. Era um domingo de sol. Seu pai, Tiago, estava na varanda da casa simples em Minas Gerais. Ele segurava uma chave de fenda minúscula e sorria. Davi, vem ouvir isso, disse o pai. O pequeno Davi, com 7 anos, correu. O pai tinha construído uma caixinha de música feita de sucata da mina, mas não tocava uma música comum. Tocava o som dos pássaros da região, feito apenas com engrenagens. O segredo, filho, dizia o pai, é que cada peça tem que conversar com a outra. Se uma grita, a outra quebra. É como a gente tem que ouvir o que o outro não diz. Davi sentiu uma lágrima quente escorrer pelo rosto sujo de poeira. Aquele tinha sido o último domingo. 2 dias depois, a mina desabou. Abra, Davi, sussurrou sua mãe, reconhecendo a caixa. Ela levou a mão à boca, sufocando um soluço. Eu achei que tinha se perdido nos escombros. Davi abriu a tampa. Não era apenas uma caixa de música. Dentro repousava um pequeno dispositivo de metal bruto, cheio de fios expostos e um mostrador analógico quebrado. E embaixo dele um papel dobrado, amarelado pelo tempo, com a letra inconfundível de seu pai. Davi pegou o papel. Suas mãos tremiam tanto que o papel farfalhava alto no silêncio do carro. Protótipo sensor sísmico V4, leu Davi em voz alta. Data 10 de maio de 2020. Hans freou a respiração. Um sensor? Seu pai construía sensores? Meu pai tentava salvar a gente, disse Davi, a voz endurecendo. Ele desdobrou o restante da carta. Não era uma carta de amor, era um aviso. Maria, se você está lendo isso é porque eles não me ouviram.
Instalei este protótipo na Viga 7 ontem à noite, escondido. Ele detectou microfissuras que os equipamentos da empresa ignoram. O chão vai ceder, Maria. Eu tentei mostrar para o supervisor, mas ele ligou para o Sr. Salles na minha frente. Salles disse para eu parar de criar pânico ou seria demitido. Vou descer hoje para tentar reforçar a estrutura sozinho. Se algo acontecer, guarde isso. É a prova de que eles sabiam. O silêncio no carro tornou-se pesado, sufocante. Dona Maria pegou o papel, lendo as palavras do marido morto. Ela não gritou. A dor era profunda demais para gritos. Ela apenas se encolheu, abraçando o papel contra o peito, balançando para frente e para trás. Ele não morreu por acidente, disse Davi. A clareza fria voltou à sua voz. Ele morreu tentando consertar o erro deles, e Salles pegou isso. Davi olhou para o dispositivo quebrado. Salles achou o corpo do meu pai, roubou o protótipo e a carta, e guardou no cofre como um troféu. Davi cerrou os dentes. O som de seus dentes rangendo ecoou em sua cabeça. Ele guardou a prova do assassinato junto com o dinheiro dele. Hans socou o volante com força, assustando o motorista. Schwein, porco, praguejou o alemão. Ele sabia e mandou os homens descerem mesmo assim. Isso não é negligência, é homicídio doloso qualificado. Mas Davi não estava ouvindo Hans. Ele estava ouvindo outra coisa. O carro blindado parou num sinal vermelho. O mundo lá fora era um borrão de chuva e luzes da cidade grande. Mas um som específico cortou o isolamento acústico do carro de luxo. Não era um som alto, era uma frequência. Zzz. Vinha do carro ao lado, um sedã preto, vidros totalmente escuros, sem placa dianteira. Davi virou a cabeça bruscamente para a esquerda. O que foi? Perguntou Hans, notando a tensão do menino. O carro ao lado, sussurrou Davi. Tem alguém falando no rádio, frequência encriptada. E que eles dizem? Hans olhou, mas para ele era apenas mais um carro no trânsito de São Paulo. Davi fechou os olhos, sintonizando. Sua cabeça doía. Era como tentar sintonizar uma estação de rádio no meio de uma tempestade. Mas ele captou fragmentos, palavras soltas que flutuavam na estática. Alvo no veículo, engenheiro alemão, o garoto tem o pacote, interceptar na ponte. Os olhos de Davi se abriram, arregalados de terror. Eles vão bater! Gritou Davi. Vão nos jogar da ponte! Acelera! O motorista de Hans, um ex-militar treinado, não questionou. Ele viu o sedã preto acelerar bruscamente pelo retrovisor. Segurem-se! O motorista jogou o carro blindado para a direita, subindo na calçada num movimento violento. Pessoas gritaram e pularam para longe. O sedã preto, que estava prestes a bater na lateral traseira para fazê-los rodopiar, errou por centímetros, raspando a lataria com um guincho metálico horrível que fez Davi gritar de dor, tapando os ouvidos. Estão armados! Gritou o motorista. Veja os silenciadores. Não pare! Ordenou Hans, pegando o celular. Vou ligar para a Federal! O carro preto fez uma manobra ilegal, cantando pneus, e voltou a perseguir. Davi se encolheu no chão do carro, puxando a mãe com ele. Aquele som, o som do metal raspando, o som do motor rugindo em perseguição, trouxe tudo de volta. A escuridão da mina, o som das pedras caindo, a sensação de estar preso, caçado pela própria terra. Eles querem a caixa, chorou Davi. Eles querem apagar tudo, igual fizeram com meu pai. A injustiça daquilo era demais para uma criança suportar. Ele tinha acabado de vencer o vilão. Por que o mal não parava? Por que não importava o que ele fizesse? Os ricos e poderosos sempre tinham mais armas, mais carros, mais força. Eles não vão te pegar, Davi, disse Dona Maria, cobrindo o corpo do filho com o dela. Eu não vou deixar. Nunca mais. O motorista de Hans fez uma curva brusca, entrando na rampa de acesso de um hotel de luxo, atravessando a cancela de madeira sem parar. O carro preto, vendo a segurança armada do hotel e as câmeras, freou bruscamente na rua e arrancou,
desaparecendo na noite. Estamos seguros aqui, disse Hans ofegante. É propriedade diplomática. Eles não entram aqui. Meia hora depois, eles estavam em uma suíte na cobertura. O lugar era maior que a casa inteira de Davi. Havia comida na mesa, roupas limpas, toalhas quentes. Mas Davi estava no canto da sala, atrás de um sofá enorme, sentado no chão, abraçando os joelhos. Ele tremia sem parar. O estresse pós-traumático que ele vinha segurando com a força de sua missão finalmente rompeu a barragem. Eu não quero mais ouvir, soluçou ele, batendo as mãos nas orelhas. Faz parar, mãe, faz parar. Dona Maria se ajoelhou ao lado dele. Hans observava de longe, sentindo-se impotente pela primeira vez no dia. O que você está ouvindo, filho? Aqui está silêncio. Não está! Gritou Davi desesperado. O elevador descendo no térreo, a televisão do quarto 402, a água no cano da parede, o coração do Hans batendo rápido. Tudo entra, tudo dói. Ele olhou para a mãe com olhos vermelhos inchados. Na mina, quando o pai parou de responder, o silêncio foi a pior parte. Mas agora, o barulho é pior. Eu só queria ser normal, mãe. Eu só queria jogar bola sem ouvir a costura da chuteira estalando. Era a confissão de uma criança que teve a infância roubada. O dom que o fizera herói era, na verdade, uma tortura constante. Ele vivia num mundo sem filtros, sem paz. Dona Maria o abraçou forte, balançando-o. Eu sei, meu amor, eu sei. A gente vai dar um jeito. Você foi tão corajoso, você honrou seu pai hoje. Mas eles quase nos mataram. Sussurrou Davi. Eles não vão parar. Salles era só o rosto, o carro preto. Eles são os donos de verdade. Hans aproximou-se devagar. Ele segurava uma maleta preta de equipamentos que pedira para seu assistente trazer com urgência. Davi, chamou Hans suavemente. O menino não levantou a cabeça. Eu não posso consertar o mundo lá fora agora, disse o engenheiro. E você tem razão. Há pessoas poderosas que querem esconder o que seu pai descobriu. Mas eu posso consertar uma coisa. Hans abriu a maleta. Dentro, repousava um par de fones de ouvido grandes, de aparência industrial, mas com acabamento refinado em couro e fibra de carbono. Este é um protótipo de cancelamento de ruído ativo que desenvolvemos para operadores de britadeiras industriais, explicou Hans. Ele não apenas abafa o som, ele cria uma frequência inversa que anula o ruído branco. Ele cria paz. Hans estendeu os fones. Experimente. Davi olhou para o objeto. Hesitou. Sua confiança em adultos, especialmente homens ricos de terno, estava destruída. Mas o olhar de Hans era diferente. Havia culpa ali, mas também havia uma promessa. Davi pegou os fones, colocou-os sobre as orelhas. Hans apertou um pequeno botão na lateral. Clique. O mundo sumiu. O zumbido da geladeira do frigobar sumiu. O som do trânsito lá fora sumiu. Até o som da própria respiração de Davi tornou-se um sussurro distante e controlável. Pela primeira vez em 5 anos, houve silêncio. Os ombros de Davi relaxaram instantaneamente. A tensão em sua mandíbula se desfez. Ele fechou os olhos e uma expressão de êxtase puro tomou conta de seu rosto. Ele começou a chorar, mas agora era um choro de alívio. Ele tirou um dos lados do fone apenas para falar. Obrigado, sussurrou ele. Davi, disse Hans, agora sério. O que estava naquele carro preto? Eles vão voltar. Os documentos que você achou provam que a Salles Global não agiu sozinha. Há investidores internacionais envolvidos. Gente perigosa. Hans se agachou. Eu posso levar vocês para a Alemanha. Posso dar asilo, esconder vocês. Vocês podem sumir e viver em paz. Ninguém nunca mais vai saber quem é Davi Siqueira. Dona Maria olhou para o filho, esperançosa. Era a saída, a fuga para uma vida segura. Mas Davi olhou para a caixa de veludo azul no chão. Olhou para o protótipo quebrado do pai. Se ele fugisse, o sacrifício de Tiago seria em vão.
Os donos de verdade continuariam lucrando com minas inseguras, matando outros pais, criando outros órfãos. Davi colocou o fone de volta no pescoço. Meu pai não fugiu, disse o menino. Havia uma nova força nele. Não a força raivosa do banco, mas uma força calma, estratégica. Ele tentou avisar. Ele tentou parar a máquina. Davi caminhou até a janela blindada da cobertura. Ele olhou para a cidade de São Paulo, brilhando lá embaixo. Em algum lugar, no meio daquelas luzes, o carro preto estava à espreita. Eu não vou para a Alemanha, Hans. Davi, é perigoso demais, protestou Maria. Eu sei ouvir as máquinas, mãe, disse Davi, virando-se para eles. Eu sei ouvir onde elas estão quebradas, e o sistema deles, ele apontou para a cidade, está todo quebrado. Ele pegou o protótipo do pai e o colocou de volta na caixa. Hans, você disse que aquele cofre tinha 7 camadas de segurança. O sistema deles também deve ter. Sim, concordou Hans, confuso. Eu abri a primeira porta hoje. Salles. Davi tinha um brilho nos olhos que assustou o engenheiro. Agora eu vou ouvir as engrenagens dos outros. Eu vou derrubar todos eles. Um por um. Hans sorriu. Um sorriso de respeito e, talvez, de um pouco de medo do potencial daquele garoto. Então vamos precisar de mais do que fones de ouvido, disse Hans. Vamos precisar de um plano. Nesse momento, o telefone seguro do quarto tocou. Hans atendeu, ouviu por 2 segundos e ficou pálido. O que foi? Perguntou Maria. Hans desligou devagar. Salles foi solto. Habeas corpus concedido por um juiz de plantão há 10 minutos. Ele está livre. Davi apertou os punhos. A justiça dos homens tinha falhado, como sempre. Ele não está livre, corrigiu Davi, colocando os fones de ouvido e ajustando o cancelamento de ruído para o máximo, preparando-se para a guerra. Ele está apenas ganhando tempo. Lá fora, um trovão estalou no céu. A tempestade estava apenas começando. A chuva em São Paulo não parava. Para a maioria, era apenas água caindo. Para Davi, encostado no vidro blindado do banco traseiro do carro de Hans, cada gota batendo no teto soava como uma nota musical diferente. Dó, ré, mi, uma sinfonia caótica. Mas agora, com os fones de cancelamento de ruído pendurados no pescoço, ele sabia que podia escolher quando ouvir a música e quando desligá-la. Eles não foram para um hotel de luxo, nem para o aeroporto. Hans Müller dirigiu por 40 minutos até uma zona industrial antiga na Muca. Galpões de tijolos vermelhos, ruas de paralelepípedo, cheiro de óleo diesel e ferrugem. Onde estamos indo? Perguntou Dona Maria, segurando a mão do filho com força. Ela ainda olhava para trás a cada 5 segundos, esperando ver o sedã preto. Para o único lugar onde Salles e seus advogados não podem nos rastrear, respondeu Hans. Meu santuário. O carro entrou em um galpão discreto, com uma placa de manutenção de máquinas têxteis. O portão automático se fechou atrás deles com um tud pesado e seguro. Quando as luzes se acenderam, Davi tirou os fones. Seus olhos brilharam. Não havia teares ali. O espaço era um laboratório de engenharia de ponta misturado com uma oficina bagunçada. Havia osciloscópios, impressoras 3D gigantes, mesas cheias de placas de circuito, e no centro um servidor de computador que zumbia suavemente. Bem-vindos à caverna, disse Hans com um sorriso cansado, mas orgulhoso. Aqui eu construo o que a Salles Global diz que é caro demais para fazer. Davi desceu do carro e caminhou pelo espaço. Ele tocou em uma bancada de metal. O chão não tremia ali. O isolamento era perfeito. Você mora aqui? Perguntou Davi. Minha esposa faleceu há 10 anos, disse Hans, a voz baixando um tom. Desde então, eu prefiro o barulho das máquinas ao silêncio de uma casa vazia. Elas não fazem perguntas difíceis. Davi olhou para o alemão. Pela primeira vez, ele não viu o engenheiro rico de terno caro. Ele viu um homem solitário. Um homem que, assim como ele, usava o som para preencher um buraco no peito.
Eu entendo, disse Davi. O silêncio às vezes grita. Hans olhou para o menino e assentiu. Uma conexão silenciosa se formou ali. Não eram mais patrão e vítima, nem adulto e criança. Eram dois sobreviventes de suas próprias tragédias. Muito bem, Hans bateu palmas, mudando o clima. Salles está solto. O sistema judicial brasileiro é lento, mas o dinheiro dele é rápido. Temos talvez 48 horas antes que eles descubram que não saímos do país. Hans foi até um quadro branco e pegou um marcador. Davi, você abriu o cofre. Você pegou os HDs, mas os dados estão criptografados, senhas alfanuméricas de 256 bits. Nem o supercomputador da NASA quebraria isso em menos de um século. Dona Maria suspirou, sentando-se em uma cadeira velha. Então foi tudo em vão? Corremos risco de vida por nada? Davi se aproximou do servidor onde Hans havia conectado os discos rígidos roubados. Ele viu as luzes piscando freneticamente. Pisca, pisca, pausa. Pisca, pisca, pausa. Não são números, disse Davi, inclinando a cabeça. O quê? Hans parou de escrever. A criptografia, explicou Davi, apontando para o servidor. Ela não está usando números aleatórios. Ela está seguindo uma partitura. Hans riu incrédulo. Davi, criptografia é matemática pura, não é música. O senhor diz que Salles é arrogante, rebateu Davi, seus dedos pairando sobre o teclado. Ele não confia em máquinas gerando senhas. Ele acha que é um gênio. Ele usa padrões que ele consegue lembrar. Davi fechou os olhos. Ele se lembrou do som do cofre, das engrenagens, do ritmo cardíaco de Salles. O ritmo do coração dele, murmurou Davi. Tinha uma falha na válvula mitral. Tum-tá, tum-tá-tá. Ele começou a digitar. Não estava chutando senhas, estava traduzindo o ritmo biológico de Roberto Salles em código binário. 1 para a batida forte, 0 para a batida fraca. O intervalo entre os batimentos era a chave. Hans observava, fascinado. O menino não sabia programar em Python ou C++, mas ele entendia padrões. E no fim das contas, toda a computação é apenas a busca por padrões. Tente isso, disse Davi, afastando-se. Hans apertou Enter. A tela ficou preta por um segundo. Depois, verde. Acesso concedido. Hans caiu sentado na cadeira. Unglaublich. Inacreditável. Ele usou a própria arritmia cardíaca como chave de encriptação biométrica. E você quebrou isso de ouvido. Davi não sorriu. Ele estava olhando para os arquivos que começaram a aparecer na tela. Não eram apenas planilhas, eram gravações de áudio, reuniões secretas, telefonemas grampeados. Salles gravava tudo para chantagear seus parceiros caso precisasse. Ele não confiava em ninguém, disse Maria, aproximando-se da tela, nem nos amigos dele. É por isso que ele é rico, mãe, disse Davi, com uma amargura que não pertencia a uma criança. Ricos não têm amigos, têm cúmplices. Eles começaram a ouvir os áudios. Eram horas de conversas, suborno de juízes, compra de laudos ambientais. Mas havia um arquivo específico datado de 2 dias atrás. O nome do arquivo era Projeto Silêncio. Hans clicou no play. A voz de Salles encheu a sala. O engenheiro alemão está ficando curioso demais. E aquele peão, o Siqueira, o pai do moleque... Ele sabe das rachaduras. Precisamos resolver isso antes da auditoria trimestral. Uma segunda voz respondeu. Uma voz distorcida, metálica, grave. Resolva. Acidentes acontecem em Minas o tempo todo. O lucro não pode parar. Se o Siqueira falar, a ação cai 15%. É inaceitável. Davi congelou. Aquela voz. É ele, sussurrou Davi tremendo. É a voz do rádio do carro preto. A revelação de que a morte do pai fora encomendada friamente, como quem pede uma pizza, poderia ter quebrado Davi. Mas algo mudou naquele galpão. O ambiente seguro, a presença firme de Hans e a proteção da mãe criaram um casulo. Hans se levantou e foi até um armário de ferramentas. Ele voltou com uma caixa de componentes eletrônicos. Davi, disse Hans,
colocando a mão no ombro do garoto. Eles tiraram tudo de você. Tiraram seu pai, sua infância, sua paz. Eles acham que você é apenas uma vítima, um inseto para ser esmagado. Hans pegou um microfone direcional de alta potência que estava desmontado na bancada. Mas eles cometeram um erro. Eles deixaram você ouvir. E agora, Hans entregou um ferro de solda para Davi. Agora nós vamos fazer com que eles te escutem. Eu não sei usar isso, disse Davi, segurando a ferramenta quente. Eu ensino, disse Hans. Você tem o dom, Davi. Mas o dom sem técnica é apenas caos. Eu vou te ensinar a focar, a filtrar, a transformar esse barulho na sua cabeça em uma arma. Pelas horas seguintes, uma montagem silenciosa de aprendizado aconteceu. Hans ensinou Davi a soldar circuitos, ensinou sobre frequências de rádio, ensinou como isolar vozes em uma gravação suja. E Davi ensinou Hans. Não, o senhor está apertando demais o parafuso, dizia Davi sem olhar. O metal está gritando, vai espanar. Gritando? Hans ria, soltando um pouco. Você trata o metal como se fosse gente. O metal é mais honesto que a gente, respondia Davi. Dona Maria observava os dois. Ela viu seu filho, que passara os últimos 5 anos encolhido nos cantos, tapando os ouvidos, agora de pé, trabalhando, criando. Ela foi até uma pequena copa no fundo do galpão e fez café. O cheiro de café fresco misturado com o cheiro de solda criou uma atmosfera de lar. Um lar estranho, mas um lar. Quando ela serviu o café para Hans, ele segurou a mão dela por um segundo. Obrigado, Maria. E me desculpe. Eu trabalhei para eles por 20 anos. Eu construí as máquinas que cavaram aquela mina. O sangue também está nas minhas mãos. Maria olhou nos olhos dele. O passado a gente não muda, Dr. Hans. Mas o futuro a gente constrói agora. Ajude meu filho a derrubar esses demônios. É só isso que eu peço. A noite virou madrugada. Davi terminou de montar o dispositivo. Era uma adaptação dos fones de ouvido, acoplada a um receptor de rádio modificado e uma antena direcional. Parecia uma engenhoca de filme de ficção científica, feita de sucata e peças de milhões de dólares. Vamos testar, disse Davi. Ele colocou o fone, ligou o receptor. Sua expressão mudou. Ele não fez cara de dor, ele fez cara de foco. Consigo ouvir a rádio da polícia. Consigo ouvir o sinal de Wi-Fi do prédio vizinho. Consigo ouvir. Ele parou. Franziu a testa. Girou um botão no dispositivo. O que foi? Perguntou Hans. Tem mais gente, disse Davi. Na frequência baixa. Onde achei a voz do carro preto? Tem mais vozes. Davi começou a rastrear. Ele percebeu que a voz distorcida não falava apenas com Salles, falava com outros, donos de empreiteiras, políticos. Era uma rede. Salles é peixe pequeno, concluiu Davi, tirando o fone. Ele é só o banqueiro. O buraco é muito mais fundo. Precisamos divulgar isso, disse Maria. Mandar para a TV, para aquela repórter, a Laura. Não, disse Davi. Se mandarmos agora, eles abafam. Eles dizem que é montagem. Salles já está solto, lembra? Eles têm a mídia, têm os juízes. Davi olhou para o mapa de São Paulo na parede. Nós precisamos de testemunhas, testemunhas que eles não podem comprar. Ele foi até a pilha de pastas da mina. Havia uma lista de funcionários. A mina do Córrego Fundo tinha 300 trabalhadores, disse Davi. 12 morreram, mas 288 sobreviveram e foram demitidos e silenciados. Davi virou-se para a mãe. Mãe, você ainda tem o contato da dona Joana, do seu Pedro, daquelas famílias que moravam na vila com a gente? Maria assentiu, entendendo onde ele queria chegar. Tenho o grupo do WhatsApp da Associação de Moradores, mas ninguém fala nada lá há anos. Todo mundo tem medo. Eles têm medo porque estão sozinhos, disse Davi, igual eu tinha. Ele pegou o microfone que Hans tinha consertado. Hans, você consegue transmitir uma mensagem para os celulares dessa lista sem que rastreiem a gente? Hans sorriu, estalando os dedos.
Eu posso fazer parecer que a mensagem veio do próprio celular do Papa, se você quiser. O que você vai dizer? Davi segurou o microfone. Ele não precisou escrever um discurso. Ele falou com o coração de quem ouviu o silêncio da morte e sobreviveu. Atenção! Aqui é Davi Siqueira, filho do Tiago. Vocês me viram na TV hoje. Viram o banco, viram o cofre. Mas o que eu encontrei lá dentro não foi dinheiro. Foi a prova de que a morte na mina não foi acidente, foi lucro. Davi fez uma pausa. Sua voz era firme, ecoando no galpão e, em segundos, ecoaria em centenas de telefones humildes espalhados pelo estado. Eles acham que somos fracos porque somos pobres. Acham que somos surdos porque não temos voz. Mas eu ouvi tudo, e eu sei que vocês também ouvem. O barulho da injustiça não deixa ninguém dormir. Hans monitorava o envio. As mensagens estavam chegando. Visto, visto, visto. Centenas de confirmações de leitura. Roberto Salles está solto. Mas nós somos muitos. Eu preciso de vocês. Não tragam armas, tragam suas histórias, tragam as cartas que não enviaram, tragam as fotos de quem vocês perderam. Me encontrem amanhã ao meio-dia, na frente das ruínas da sede antiga da Salles Global. Vamos fazer um barulho que eles não vão conseguir ignorar. Davi soltou o botão. O silêncio voltou ao galpão. Mas dessa vez não era um silêncio vazio. Era um silêncio carregado de expectativa. O celular de Maria apitou. Uma mensagem no grupo antigo. Dona Joana. Eu vou. Outro apito. Seu Pedro. Pelo Tiago. Eu vou. Marcos, ex-mineiro. Estou pegando o ônibus agora. Os apitos começaram a soar como pipoca estourando. Pim, 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 pim. Em minutos, o celular de Maria era uma cascata de apoio. A represa do medo tinha se rompido. Hans olhou para o monitor, emocionado. Você acabou de criar um exército, Davi. Davi balançou a cabeça. Não é um exército, Hans. É um coral. De repente, o sistema de alarme de proximidade de Hans disparou uma luz amarela silenciosa. Temos companhia, disse Hans, tenso, olhando para as câmeras externas. No final da rua escura, os faróis do sedã preto se acenderam. Eles tinham rastreado o pico de transmissão de dados. Eles acharam a gente, disse Maria, o pânico voltando. Davi colocou seus fones modificados. Ele ouviu o motor do carro lá fora. Mas dessa vez, ele também ouviu outra coisa. Sirenes. Muitas sirenes. Mas não de polícia. Eram buzinas. Motos. Carros velhos. Ele ajustou a frequência. Eles acharam a gente, mãe, disse Davi, um sorriso lento e perigoso surgindo em seu rosto. Mas eles cometeram um erro tático. Qual? Perguntou Hans, já pegando uma barra de ferro. Eles vieram sozinhos. E a gente... Davi apontou para a tela, onde as mensagens não paravam de chegar. A gente não está mais sozinho. Davi aumentou o volume dos fones. Vamos lá fora recebê-los. O portão do galpão vibrou com uma batida seca. Do lado de fora, o motor do sedã preto roncava como uma fera esperando para atacar. Davi estava parado no meio do pátio de concreto, segurando o microfone adaptado por Hans. Ele não tremia mais. Seus fones de ouvido estavam no pescoço. Ele queria ouvir aquilo com seus próprios ouvidos. Eles vão entrar, Davi, gritou Dona Maria, puxando o braço do filho. Hans, faça alguma coisa. Hans empunhava a barra de ferro, suando frio. Ele sabia que contra armas de fogo aquilo era inútil. O portão de metal começou a ceder. Creak, screech. Alguém estava forçando a fechadura com um pé de cabra. Não precisa de armas, Hans, disse Davi, a voz calma cortando o pânico. Eles estão cercados. Cercados por quem? Hans perguntou confuso. Foi então que o som mudou. Primeiro foi um murmúrio, como o som de chuva se aproximando. Depois virou um rugido. Passos, muitos passos. Quando o homem de terno preto finalmente arrombou o portão e entrou com uma pistola na mão, ele não encontrou 3 vítimas encolhidas. Ele encontrou Davi de pé.
E atrás do homem armado, na rua escura da zona industrial, centenas de faróis se acenderam simultaneamente. A luz cegante inundou o galpão. O mercenário girou, protegendo os olhos. A rua estava bloqueada, não por viaturas de polícia, mas por ônibus velhos, motos de entregadores e carros populares. Eram os ex-mineiros, eram as famílias da vila. Eram as pessoas que receberam a mensagem de Davi. Eles desceram dos veículos. Homens com pulmões cansados pela poeira de mina, mulheres segurando fotos de maridos falecidos, jovens filmando tudo com celulares. Eram centenas, uma muralha humana de testemunhas. "Abaixe a arma!" gritou um homem corpulento na frente da multidão. Era Marcos, o antigo colega de Tiago. Ele segurava uma chave inglesa gigante. O mercenário olhou para a multidão, depois para Davi e depois para o próprio celular que vibrava no bolso. O chefe da operação devia estar vendo aquilo pelos drones ou câmeras. "Abortar!" chiou o rádio do mercenário. "Muitas testemunhas. Está ao vivo." Davi sorriu. Ele tinha ouvido o drone 5 minutos antes. O homem de preto guardou a arma, entrou no carro e deu ré, cantando pneus, fugindo como um rato exposto à luz do dia. A multidão rompeu em gritos de vitória. Não foi uma batalha de tiros, foi uma batalha de presença. Dona Maria correu e abraçou Marcos, chorando. A comunidade que a Salles Global tentou destruir estava ali, mais forte do que nunca. Mas Davi não comemorou. Ele foi até o computador de Hans. "Eles fugiram, mas o Salles ainda está no escritório dele", disse Davi. "E agora que temos a atenção de todo mundo, vamos fazer ele ouvir a verdade." A notícia do cerco da Mucá se espalhou como fogo em palha seca. As lives dos vizinhos bateram milhões de visualizações em minutos. A hashtag #Ouvidos de Davi estava nos trending topics mundiais. A repórter Laura Guedes chegou ao galpão meia hora depois com uma equipe completa de transmissão via satélite. Dessa vez, Davi não se escondeu. "Hans, conecte o áudio na transmissão dela", pediu Davi. Hans hesitou. "Se fizermos isso, eles vão nos processar até a 5ª geração. São dados roubados." "Eles não vão ter tempo de processar ninguém", disse Davi. "O mercado abre em 10 minutos. Davi sentou-se diante da câmera. Ele olhou para a lente, para o Brasil. "Meu nome é Davi, e este é o som que vale 100 milhões de reais." Hans apertou o play. A voz de Roberto Salles ecoou em milhões de televisões e smartphones. "Se o Siqueira falar, a ação cai 15%. É inaceitável. Resolva. Acidentes acontecem." O Brasil parou. Nas bolsas de valores, os monitores piscaram em vermelho frenético. As ações da Salles Global despencaram em queda livre. Investidores ligavam desesperados, cancelando contratos. Em 10 minutos, o império de Salles perdeu bilhões de valor de mercado. Mas o golpe final não foi financeiro, foi moral. A tela da TV dividiu-se. De um lado, Davi no galpão. Do outro, imagens ao vivo de um helicóptero sobrevoando a cobertura de Roberto Salles. A Polícia Federal, agora pressionada pela opinião pública incontrolável, estava arrombando a porta da cobertura. Davi colocou seus fones. Ele fechou os olhos e sintonizou na frequência da polícia. "Suspeito detido. Repito, Roberto Salles sob custódia." Davi tirou os fones. Ele olhou para a mãe. "Pegaram ele, mãe, pelo pai." Dona Maria desabou na cadeira, um peso de 5 anos saindo de seus ombros. 3 meses se passaram. O julgamento de Roberto Salles foi o mais rápido da história do país. Com as provas dos HDs decodificados por Davi e Hans, não houve advogado caro que o salvasse. Ele foi condenado a 30 anos por homicídio doloso e gestão fraudulenta. Mas a verdadeira história não foi a queda do vilão. Foi a ascensão do herói. Davi e Hans não ficaram com o dinheiro do cofre, que foi confiscado pela justiça para pagar as indenizações das famílias da mina.
Mas eles não precisavam daquele dinheiro sujo. No antigo galpão da Muca, a placa Manutenção de Máquinas Têxteis foi retirada. Uma nova placa, brilhante e moderna, foi colocada. Davi caminhava pelos corredores do instituto. Ele não vestia mais roupas largas e sujas. Vestia uma camiseta preta, jeans e tênis novos e confortáveis. Em seu pescoço, o modelo final dos fones de ouvido Silence, desenvolvidos por ele e Hans. O lugar estava cheio. Não de máquinas, mas de crianças. Crianças autistas que sofriam com hipersensibilidade auditiva. Cegos que queriam aprender a ver através da ecolocalização. Jovens da periferia que, como Davi, tinham talentos que o mundo ignorava. Hans estava em uma sala de vidro, ensinando um grupo de engenheiros a calibrar os novos sensores Siqueira, dispositivos de segurança obrigatórios agora em todas as minas do país, capazes de ouvir fissuras na rocha dias antes de elas acontecerem. "Davi!" chamou Hans, acenando. "Temos uma visita." Davi entrou na sala. Um homem de terno estava lá. Mas não era um banqueiro arrogante. Era o novo CEO do Banco Central. "Senhor Siqueira", disse o homem, estendendo a mão com respeito genuíno. "O governo gostaria de contratar sua tecnologia para os cofres públicos. Queremos garantir que ninguém consiga fazer o que o senhor fez." Davi apertou a mão do homem. "Eu não vendo a tecnologia para trancar coisas, senhor. Eu vendo a tecnologia para ouvir o que está errado. Se o senhor quiser que eu audite seus sistemas para achar fraudes, podemos conversar." O homem sorriu nervoso. "Justo, muito justo." Davi saiu da reunião e foi para o jardim do instituto. Sua mãe, Dona Maria, estava lá. Ela agora gerenciava a parte administrativa da fundação. Ela estava radiante, conversando com outras mães, ajudando-as a preencher formulários para bolsas de estudo. Davi sentou-se num banco. Ele ativou o cancelamento de ruído. O mundo silenciou. Ele pegou a velha caixa de veludo azul do bolso. A caixinha de música do pai. Ele a consertara. Agora ela tocava perfeitamente. "Oi, pai", sussurrou Davi. "Você viu? As minas estão seguras. A mãe está feliz. E eu parei de ter medo do barulho." Uma sombra projetou-se sobre ele. Era um menino, de uns 8 anos, segurando a mão de uma mulher simples. O menino usava óculos escuros e tinha uma bengala branca. Ele parecia assustado com o barulho da cidade. "É aqui que ensinam a ouvir?" perguntou a mãe do menino, tímida. "Disseram que o menino que ouve máquinas podia ajudar meu filho a andar sozinho na rua sem medo." Davi olhou para o garoto. Ele viu a si mesmo anos atrás. O medo, a sensação de que o mundo era grande demais e agressivo demais. Davi tirou seus fones de ouvido. Ele se agachou na frente do menino cego. "Qual é o seu nome?" perguntou Davi. "Lucas", respondeu o menino a voz trêmula. "Lucas, você sabia que aquele poste ali na esquina está zumbindo em si bemol?" perguntou Davi. O menino inclinou a cabeça. "Não, eu só ouço barulho." "Não é barulho", disse Davi, colocando os fones Silence nos ouvidos do pequeno Lucas e ajustando a frequência. "É música. O mundo está tocando uma música, Lucas. Você só precisa aprender a afinar o instrumento." Davi girou o botão. O rosto de Lucas se transformou. O medo deu lugar a um sorriso de surpresa. Eu consigo ouvir o sinal de pedestre. Consigo ouvir o vento nas folhas", gritou Lucas. Dona Maria e a mãe de Lucas choravam, emocionadas. Davi levantou-se e olhou para o horizonte de São Paulo. A cidade continuava barulhenta, caótica e muitas vezes injusta. Mas agora ele sabia que não estava sozinho e sabia que, às vezes, para mudar o mundo, você não precisa gritar mais alto que os outros. Você só precisa ouvir o que ninguém mais quer escutar. Naquela noite, Davi subiu um vídeo novo no canal do Instituto. Sem produção cara, sem roteiro. Apenas ele, falando para a câmera. "Muitos de vocês me perguntam qual era o segredo do cofre. O segredo não era a senha. O segredo é que todo sistema,
por mais forte e rico que pareça, tem uma falha. E essa falha sempre faz barulho. A injustiça faz barulho. A mentira faz barulho. Se você está passando por um momento escuro, como eu passei na mina, não tente ver a luz onde não tem. Feche os olhos e escute. A saída vai estalar para você. E quando você ouvir, não tenha medo de abrir a porta. O vídeo terminava com a imagem de Davi, Hans e Dona Maria juntos, sorrindo com a legenda: "O silêncio acabou". Em 1 hora, o vídeo tinha 5 milhões de compartilhamentos. Davi desligou o celular. O mundo virtual podia esperar. O mundo real, cheio de sons, músicas e novas vidas para salvar, estava chamando, e pela primeira vez, Davi estava pronto para ouvir tudo.